Dando continuidade ao nosso estudo sobre magnetismo, na disciplina Conversão de Energia Eletromecânica, nós vamos para um problema de cálculo de máquinas síncronas. O cálculo de uma máquina síncrona. Máquina síncrona pode ser um motor síncrono, onde que nós temos que o rotor ele gira na mesma velocidade que o campo girante. Então, o eixo do motor elétrico ele tem a mesma velocidade que o campo gerado dentro do estator. Vamos para o problema. Você é um engenheiro que trabalha com o dimensionamento de máquinas síncronas. No momento, você está interessado em avaliar uma máquina síncrona simples, representada esquematicamente na figura abaixo, composta por um rotor e um estator. Então, nós temos a imagem aqui da máquina síncrona e temos o estator e o rotor dela discriminado. Notem que a gente tem a linha do fluxo magnético. No centro, onde que nós estamos com o nosso rotor, temos o bobinamento, as espiras e temos o comprimento do entreferro, que é o gap que nós temos, o espaço que tem entre o estator e o rotor. Esse espaço a gente chama de entreferro ou gap. Os motores elétricos, ou as máquinas síncronas e também as assíncronas, trabalham do mesmo jeito, como se fosse um transformador. A gente tem o estator como primário, aplicamos uma tensão nele, ele induz um campo eletromagnético no rotor. Então, o rotor trabalha como se fosse o secundário de um transformador. O problema deu a corrente de 15 amperes para nós, o número de espiras 2000, o comprimento do entreferro 3 centímetros, a área do entreferro, que é a área quadrada entre esse gap que temos entre o estator e o rotor. Temos o comprimento que ele tem e também temos a área. Vamos aqui para a resolução. Nós temos que determinar o fluxo entre o entreferro e a densidade do campo no entreferro. Para isso, nós temos as nossas equações que nós vimos em aula, que o fluxo no entreferro ele é o número de espiras vezes a corrente vezes o μ0, que é a permeabilidade no ar, vezes a área do entreferro dividido pelo comprimento do entreferro, certo? Só que note, aqui nós temos o entreferro, a distância do entreferro. Só que do outro lado, nós também temos uma distância do entreferro. E isso representa que nós temos um entreferro total. Temos entreferros em série. Então, o que nós fazemos? Nós somamos a distância de cada entreferro. Como cada entreferro aqui na nossa máquina síncrona é igual, pegamos e somamos G1, primeiro entreferro, mais o segundo entreferro, que vai dar 2 vezes o entreferro. Então, a nossa equação do fluxo ela vai dar uma mudada. Ela vai ficar 2 vezes, dividido por 2 vezes o entreferro. Aí aqui, temos que era a corrente vezes o número de espiras vezes a corrente, vezes μ0, vezes a área do entreferro, dividido pelo comprimento do entreferro. O que aconteceu é que agora nós pegamos e multiplicamos o comprimento do entreferro 2 vezes, por causa que temos essa simetria no estator, entre o estator e o rotor, que o comprimento do entreferro em ambos os lados são o mesmo. Mas antes, nós temos que transformar essas unidades que ele nos passou em metros, porque o comprimento do entreferro ele deu para nós que é 3 centímetros. Então, nós pegamos nosso 3, dividimos por 100 e achamos 0,03 metros. A mesma coisa nós vamos fazer para a área do entreferro, que ele deu para nós que era 600 centímetros quadrados. Pegamos nossos 600, dividimos por 10.000 e temos 0,06 metros. Então, com esses dados, nós já conseguimos fazer os nossos cálculos. Como o enunciado nos deu,
esses dados, temos aqui que acabamos de achar o comprimento do entreferro 0,03 metros, a área do entreferro 0,06 metros quadrados. Aqui está 0,06 metros, só que é 0,6 metros quadrados, hein? Me desculpa aí. N é igual a 2.000 e é igual a 15 amperes. μ0, que é a permeabilidade no ar, ele vai ser essa constante que a gente viu em sala de aula, que é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Temos que a nossa fórmula do fluxo, acabamos de ver, que é a quantidade de espira vezes a corrente vezes μ0 vezes a área do entreferro dividido pelo comprimento do entreferro vezes 2, por causa que a gente tem dois gaps, um entreferro de um lado, outro entreferro do outro, e então a gente tem um entreferro duplo, ou duas vezes. Pegamos, montamos tudo isso aqui, só substituímos, pegamos 2.000 em espiras, enrolamento que nós temos, vezes o 15 amperes, vezes o 4 vezes π vezes 10 a menos 7, que é a nossa permeabilidade no ar, vezes a área do entreferro, que é 0,06 metros quadrados, tudo dividido por duas vezes o comprimento do entreferro, que é 0,03 metros. Com isso, a gente tem um resultado de 0,377 Webers, ou 37,7 mW. Com posse desses dados, podemos manipular esse motor e para ter o fluxo que a gente bem entender. Agora que a gente sabe determinar o fluxo e a densidade no entreferro, se o número de espiras ou a corrente de alimentação do circuito mudar, a gente consegue readaptar esse circuito para que ele mantenha o mesmo fluxo ou a mesma alimentação. Então, se o seu cliente te pedir um motor síncrono, só que com espiras diferentes, você consegue manipular esses dados e entregar para ele para ter o mesmo fluxo e mesma densidade no entreferro para ele realizar o mesmo trabalho. Lembrando que fluxo e densidade, eles são proporcionais para nós ter nossa intensidade no campo. Então, se o fluxo e a densidade diminuir, nosso motor diminui a intensidade do campo magnético. Diminuindo a intensidade, nós realizamos menos trabalho. Então, a gente tem menos rotação. Vice-versa. Vou deixar umas atividades aqui no Ava para vocês. E vocês respondem. E vou deixar também um link para um campus de dúvida para interagir. As dúvidas que aparecendo vocês vão passar para mim. Vou tentar responder vocês dentro de no máximo 24 horas. Enquanto passamos por essa turbulência dessa pandemia que está acontecendo, vamos manter nossos estudos fervorosamente aqui. E todos nós aqui, nosso corpo docente aqui da Faculdade Anhanguera aqui de Anápolis, estamos esforçando o máximo possível para transmitir para vocês as aulas e o conteúdo para vocês não ficar lesado. Eu peço a compreensão de vocês, pode mandando as dúvidas. Até domingo que vem vai ter mais uma aula e vai ser uma aula mais extensa um pouco. Então fique atento com as aulas no Ava e fique atento também com a lista de exercícios. Baseada nela que vamos lançar a nota, a prova e a presença de vocês. Obrigado.